Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Conhecendo a Eletrotécnica, e na aula de hoje eu vou falar sobre a partida estrela-triângulo. Você sabe o que é uma partida estrela-triângulo, qual o objetivo dela, onde ela deve ser aplicada, quais os requisitos, em que tipo de motor ela pode ser aplicada. Então, eu convido a você a se fixar comigo que eu vou explicar aqui tudo sobre a partida estrela-triângulo e também dar ênfase aqui ao diagrama de potência da partida estrela-triângulo. Então já te convido a se inscrever também no canal, ativar o sininho para você estar acompanhando sempre as aulas que eu posto aqui no canal, ok? Então vamos lá pessoal, partida estrela-triângulo. Quando a gente fala partida estrela-triângulo, a primeira coisa que vem na mente da gente e que deve vir é redução da corrente de partida do motor elétrico trifásico. Por quê? Nós sabemos que uma das características do motor de indução trifásico é a sua alta corrente de partida. Então, por exemplo, em motores de 7 cavalos e meio acima, ou seja, o motor de 7,5 CV para cima, é previsto aí partidas indiretas, tais como partida estrela-triângulo, partida com chave compensadora ou até mesmo o uso de soft start ou inversores, enfim. Mas hoje eu vou falar sobre a partida estrela-triângulo, que é bem usada aí e você deve estar se deparando aí de repente com a situação de uma partida estrela-triângulo, então eu vou passar o máximo aqui de informação aí, de conhecimento aqui para você, ok? Então, aplicado para motores elétricos de indução trifásico, os requisitos para esse tipo de partida, pessoal. Bom, quando a gente fala em requisito, o motor tem que ser de indução trifásico. Esse precisa oferecer no mínimo 2 níveis de tensão. O motor também deve possuir no mínimo 6 terminais na sua caixa de ligação. Isso porque eu vou fazer o fechamento desse motor através de contatores. Então eu preciso de 2 níveis de tensão, porque eu vou pegar a menor tensão da placa e que deve ser compatível com o da rede para estar aplicando aí a partida estrela-triângulo e conseguindo o objetivo, que é a redução da corrente de partida, ok? Então esses são os requisitos para a partida estrela-triângulo. Mas também tem as vantagens, pessoal, e as desvantagens desse tipo de partida. Nas vantagens temos o que é o principal objetivo, a redução da corrente de partida para 1/3, ou seja, para 33%, ou seja, um motor aí que tem 100 amperes de corrente de partida, não nominal, corrente de partida, vai ter sua corrente reduzida no momento da partida para 33 amperes, um exemplo. Outra vantagem é o custo menor com relação aos outros tipos de partida indireta, como eu falei para você. Ou seja, uma partida por alto tráfego vai ter um custo maior, um inversor de frequência com soft start é mais caro. Então a partida aqui, estrela-triângulo, é mais viável aí com relação a custo. É uma partida suave, relativamente suave, não como um soft start, mas relativamente suave comparando com uma partida direta, é claro. As desvantagens, pessoal, que eu tenho uma redução do torque para 1/3, ou seja, assim como eu tenho a redução da corrente de partida para 33%, eu também tenho uma redução do torque para 33%. Tá? Isso porque a corrente elétrica é proporcional ao torque. Então, quando eu tenho essa redução da corrente, isso quer dizer que o meu torque também reduz, ou seja, a força do motor reduz. Ou seja, você tem um motor aí que ele desenvolve 100 Nm forças, 100 Nm de força, o que acontece? Ele vai ter a sua força reduzida para 33 Newton. O que acontece? Eu não posso partir o motor sobre carga, que é o que eu vou falar para vocês agora. Outra desvantagem, não deve se partir o motor com sua carga máxima suportável, ou seja, eu não posso partir o motor sobre carga. Então pessoal, ditas as características aqui do motor, seus requisitos, suas vantagens e suas desvantagens da partida estrela-triângulo, eu quero dar ênfase aqui a você no que se diz respeito ao diagrama de potência da partida estrela-triângulo, que muitos aí tinham dúvida, assim como eu quando era estudante tinha dúvida na partida estrela-triângulo, como desenvolver seu diagrama. Hoje eu quero tirar todas essas dúvidas aí com você, seja você estudante ou técnico, eletrotécnico, eletricista, enfim. Aqui eu tenho um diagrama feito, né, para não, digamos assim, aumentar o tempo aí da aula. Já desenvolvi o diagrama aqui, vou explicar passo a passo aqui o diagrama da estrela-triângulo, da partida estrela-triângulo. Mas antes, pessoal, esse tipo de partida é aplicado para 2 níveis de tensão, como eu disse a você. Então, eu considerei aqui que esse motor aqui era um 380 volt barra 660 volts, pessoal. Então, quando eu vou aplicar a partida estrela-triângulo, o importante é saber que eu vou pegar o menor nível de tensão da placa do motor e que vai ter que ser compatível com a da rede, ok?
Aqui é um motor de 3 fases, consequentemente trifásico, 380 volts, 60 Hz, que é a nossa frequência aqui no Brasil, beleza? Vamos aqui ao diagrama. A primeira parte aqui, pessoal, eu tenho aqui os fusíveis de proteção para curto-circuito, fusível 1, 2, 3. Logo em seguida eu tenho um contator K1 e logo em seguida também eu tenho um relé térmico, é o que vai proteger aí contra sobrecarga. Tem um motor elétrico trifásico de 6 terminais. Tem o segundo contator K2 e tem o contator K3. Como é que a gente vai entender aqui? Como eu disse a você que eu vou precisar de 6 terminais disponíveis e vou fazer esse fechamento através de contatores, pessoal. Então, no primeiro momento é tal que a partida de estrela triângulo é dada a esse tipo de motor e é uma chave com o seu mesmo nome, ou seja, no momento da partida o motor parte em estrela, pessoal, no momento da partida esse motor parte em estrela, acionando quem? Acionando o contator K1 e K3, pessoal. Eu tenho contator K1 e K3 sendo acionado. Por quê? Observe aqui. Eu vou desenvolver logo aqui o esquema aqui de ligação e vocês vão perceber. Então, no motor eletrofásico eu tenho 3 bobinas, pessoal. Primeira bobina, segunda e terceira bobina. Não é assim? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu disse a você, se eu quero fechar esse motor aí no início em estrela, qual o fechamento que a gente deve fazer? Justamente esse aqui, pessoal. Curto-circuitar 4, 5 e 6 e alimentar as entradas aqui com L1, L2 e L3. Alimentar as entradas 1, 2 e 3 com L1, L2 e L3. E o final dessas bobinas curto-circuitar 4, 5, 6. É justamente o que está acontecendo aqui. Eu alimento aqui 1, 2 e 3 com as fases. E se eu digo a você que eu estou acionando o contator K1 e K3, esse contator K3 aqui ele está curto-circuitado, ou seja, simulando aí um fechamento como se estivesse na caixa de ligação do motor. Ou seja, eu tenho 4, observa aqui, eu tenho 4, 5 e 6 curto-circuitado e 1, 2, 3 recebendo alimentação. Então nesse momento dessa partida aqui, pessoal, eu tenho o motor aqui trabalhando em estrela para reduzir reduzir a corrente de partida do motor. Por que reduz? Reduz para 1/3. Por quê, pessoal? Se eu estou partindo um motor em estrela e estou aplicando a menor tensão, eu tenho essa configuração aqui. Deixa eu pegar o piloto aqui. Eu tenho essa configuração aqui, pessoal. Que no momento da partida eu tenho L1, né, L2 e L3. E entre fase e fase, em vez de eu ter a maior tensão, que é 660 volts, eu tenho 380. Ou seja, quando eu tenho essa menor tensão 380 volts dividido por raiz de 3, eu vou ter uma tensão aqui de 220 volts. Ou seja, se eu diminuir a tensão, consequentemente eu diminuir a corrente. E essa corrente é diminuída para 1/3, ou seja, para 33%. Isso no momento da partida do motor. Só que depois de alguns segundos, por exemplo, digamos que eu vou partir esse motor aqui em 10 segundos. Esse é o tempo de partida desse motor, 10 segundos. O que acontece? Passado esses 10 segundos eu vou ter que tirar K3, ou seja, tirar o curto-circuito e alimentar K2. Observe que K2 aqui ainda vai ficar aberto. Quando eu for mostrar o comando a vocês e interagir, vai ficar mais claro. Mas observe aqui, digamos que aqui está fechado e aqui também está fechado. Passou esses 10 segundos, através de uma lógica de comando que eu faço no comando elétrico dessa partida, eu tiro o K3, claro, utilizando o temporizador. Depois de 10 segundos eu tiro o K3 e alimento K2. Quando eu alimento K1 e K2, eu tenho esse fechamento aqui, pessoal. Fechamento em triângulo, fechamento de trabalho desse motor. Tem um fechamento em triângulo, dessa forma aqui. Tem um triângulo, onde eu tenho L1, L2 e L3. Observe que no fechamento aqui em estrela eu tenho 380, eu tenho a tensão reduzida. Mas quando eu passo para triângulo, pessoal, eu tenho esse nível aqui de tensão de
380 volts. Como está ligado em paralelo, o que acontece? Ele vai trabalhar normalmente sem nenhuma redução de corrente. Então, estrela para partir o motor, triângulo para trabalho. Estrela vai reduzir, triângulo vai fazer com que o motor trabalhe aí de forma perfeita. Aí o que acontece? Eu disse a você que eu tenho que eliminar o contator K3 através de uma lógica de comando. Quando eu tiro esse contator K3 de funcionamento, eu tenho que obrigatoriamente ativar o contator K2. Quando eu tenho K1 e K2 ativado, eu tenho esse motor fechado aqui em triângulo para um nível de tensão de 380 volts. Aí o que acontece? Se você observar um detalhe aqui que muita gente erra, e até eu já errei aqui montando quando eu estava estudando sobre a partida de estrela triângulo, que é esse detalhe aqui, pessoal. O fechamento em Y, o curto-circuito 4, 5 e 6, o fechamento em triângulo já é diferente, pessoal. Eu pego 1 com 6, o 2 com 4 e o 3 com 5. Aí eu já mudo totalmente o fechamento aqui desse motor elétrico. O que acontece? Se você observar aqui na montagem aqui dos contator, eu tenho o borne 3 que está aqui ligado, se você seguir aqui a linha, com 5. A mesma forma aqui, eu tenho o 3 com 5, eu também tenho que ter esse borne aqui ligado, o 3, se você acompanhar aqui vai ver que está o 3 com 5. E depois eu tenho que ter o que? O 2 com 4. Se você observar aqui, isso aqui são os bornes do motor, ou seja, o borne 2, o cabo 2 de ligação do motor tem que estar ligado com quem? Com 4. 2, se você seguir a linha 2 com 4. 2 com 4. E o 1? O 1 vai com o 6. 1. Se você seguir a linha aqui abaixo, vai estar com o 6. O que acontece se eu ligar errado? O motor vai ficar aberto ou não pode funcionar. Então, um detalhe bem importante aí, para quando você for montar o diagrama de potência desse tipo de partida, não errar. Então, basicamente é isso, pessoal. Como eu falei no início, Y, K1 e K3, o motor parte K1 e K3 fechando em estrela, no nível de 380, menor tensão, tendo essa tensão aí dividida para raiz de 3 e a sua corrente reduzida. E eu não coloquei aqui triângulo. Triângulo parte K1 e K2, pessoal. K1 e K2. Então K1 e K2 vai ser responsável aqui por manter o motor trabalhando aí de forma efetiva, digamos assim. E o K1 e K3 vai ser só para o momento da partida do motor elétrico trifásico. Tendo em vista que K1 e K3 vai receber 380 volts no fechamento em estrela, ou seja, a menor tensão vai ser reduzida para 220 volts, então a corrente vai ser reduzida para 1/3, e depois que passar 10 segundos, com o auxílio de um comando temporizador, uma lógica de comando, eu vou tirar o contator K3, vou colocar o contator K2 e aí eu tenho o motor funcionando perfeitamente, beleza? Então basicamente é isso, pessoal. Na próxima aula, para você que quer acompanhar o restante dessa aula aqui, que é o comando que eu vou fazer, que se diz respeito ao comando para essa partida aqui, então já te convido a assistir a próxima aula que eu vou estar trazendo aqui no canal, porque aí você vai entender aí de forma completa aí como desenvolver o diagrama de comando para essa partida de estrela triângulo. Hoje nessa aula o objetivo foi dar ênfase aqui ao diagrama de potência e falar onde ela é aplicada, mas é claro que tem outras aulas aí, como a aula de diagrama de comando para você estar desenvolvendo, e também como calcular a corrente corretamente em cada trecho aqui, ou seja, qual a corrente que passa nesse contator, qual a corrente que passa nesse, qual a corrente que passa nesse contator K3, enfim. Então pessoal, é isso. Se você estiver assistindo essa aula pelo Facebook, já te convido a dar um curtir na nossa página e compartilhar com seus amigos. Se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, para que sempre que eu postar um vídeo aqui você vai ser notificado e você vai estar podendo acompanhar as aulas que eu venho aqui colocando aqui no canal, beleza? Forte abraço e valeu!